Uma coisa que me inquieta muito e que eu vejo nos últimos tempos nesse país é a reação contra algo. Se nós fizermos uma manifestação contra um governo ou contra alguma coisa, é fácil encher essa esplanada dos ministérios aqui. Agora, se fizermos uma manifestação a favor de alguma coisa, de um projeto, de algo, de uma reforma, aí nós não conseguimos o mesmo número de pessoas. Nós temos que lutar contra o que achamos que está errado, contra governos corruptos, contra governos perdulários, mas nós também temos que pensar o que nós queremos para o futuro desse país, discutir um projeto de país, não apenas projetos de poder, mas pensar num projeto de país. E eu gostaria que essa casa debatesse algumas reformas. Esse país precisa passar por algumas reformas. Precisa passar por uma reforma do Estado, que introduza meritocracia no serviço público, que introduza um sistema de metas e resultados, que devolva o Estado para o contribuinte. Porque hoje o Estado não serve ao contribuinte, o Estado serve às máquinas dos partidos políticos e aos grupos de interesses. Mas não serve ao cidadão, ao contribuinte, aquele que precisa e com seus impostos quer que o Estado lhe devolva serviços públicos de qualidade. Então nós precisamos de uma reforma do Estado, que introduza a meritocracia, que introduza um sistema de metas e resultados. Precisamos de uma reforma tributária, que simplifique o nosso modelo, que reduza a carga tributária no Brasil, que é a maior dos BRICS, maior que a da Rússia, maior que a da Índia, maior que a da China, maior que a da África do Sul. Se todos esses países conseguem dar conta das suas responsabilidades com uma carga tributária menor do que a brasileira, por que o Brasil não consegue? E nós precisamos também de uma reforma política. Eu protocolei nessa casa um conjunto de proposições na minha primeira semana aqui como senador, que, na minha concepção, mudariam a forma de se eleger os políticos e a forma de se fazer política nesse país. Política é algo muito importante na vida de uma sociedade. Claro que essa revolta da sociedade com a classe política, ela tem toda a razão de ser, pelos escândalos de corrupção e pelos péssimos exemplos que a gente tem na política. Mas o pior mal que a sociedade pode fazer a ela mesma é criminalizar a atividade política. Porque a atividade política, alguém deixar a sua vida privada para servir a população, isso é algo nobre. Agora, muitas das pessoas que estão nos assistindo, que estão vendo agora esse meu pronunciamento em casa, talvez dariam grandes políticos, mas a pessoa pensa assim: eu vou me meter em política? Eu vou ser candidato? Vossa Excelência me concede uma parte? Já, senador Magno Malta. Eu vou ser candidato? Não. Campanha é muito cara, as campanhas são muito caras, política é para quem tem dinheiro. Eu não sou de nenhum sindicato, de nenhuma atividade profissional. Como é que eu vou me meter nisso? Campanha é muito cara, muito trabalhosa, as pessoas ainda têm uma imagem de político ruim. Então, um sistema que faz as pessoas de bem desistirem de entrar na política, esse não é um bom sistema. E eu protocolei aqui nessa casa um conjunto de propostas objetivas que, na minha concepção, melhorariam o nosso sistema político. Propostas essas que eu vou discorrer aqui, logo após a parte do senador Magno Malta. Senador Regufe,
Vossa Excelência é sempre muito lúcido quando vai à tribuna. Vossa Excelência traz uma contribuição para a sociedade muito grande. Eu estava ouvindo o debate aqui antes de chegar e, de uma certa maneira, querendo chegar, porque eu gostaria de participar do debate. Eu também tinha muitas perguntas a fazer ao senador Lindbergh e a fazer à senadora Vanessa, que eu vou fazer ainda sem eles aqui. Eu tenho certeza que, lúcidos como eles são e muito conscientes, me responderão o que eu vou perguntar, até que é pergunta muito simples, mas eu vou entrar no tema de Vossa Excelência, na sua lucidez. Eu acho que o problema é que o povo enojou politiqueiro e politicagem. O Brasil passou uma parte da sua história, e ainda agora, com politiqueiros que fazem politicagem. E uma geração cresceu vendo politiqueiros e politicagem, confundindo isso com política. Política, de fato, é uma coisa bonita, como Vossa Excelência disse. Política é a oportunidade de servir, política é a oportunidade de cumprir uma missão que lhe é dada em favor do coletivo. E as pessoas são desestimuladas porque a política também foi criminalizada. A mídia criminalizou a política no Brasil. Hoje o político no Brasil é criminalizado. Ir para a política é virar bandido. Alguém se dispõe a fazer vida pública, alguém dá logo o primeiro conselho, não vai que você vai virar ladrão. Quer dizer, o cara tem um caráter do bem aqui, vira ladrão depois. Se ele entrar e virar ladrão, porque ele já era. Porque o desvio de caráter já existia. Desvio de caráter já existia. E é verdade que aquele homem que bate aqui dentro, aí Vossa Excelência fala de aglomerados quando se tem interesses. É verdade. Porque quem produz o corrupto é o povo. O mal político é o próprio povo. Uma senhora me abraçou no aeroporto em Congonhas, senador Rudolf, disse assim: meu filho, eu estou com 96 anos, estou com minha filha aqui, meu maior sonho era abraçar você. Foi Deus que fez eu lhe encontrar aqui. Eu disse: vovó, obrigado. E que prazer abraçar a senhora também. Meu filho, eu gosto de ouvir você falar na televisão. Que coisa boa. Meu filho, faz uma lei forte lá para acabar com corrupção. A senhora é de onde? Ela disse: do Maranhão, meu filho. Vou te falar uma coisa para a senhora. Todo mundo que está lá, senador e deputado, recebeu o voto do povo. Ninguém foi colocado lá. E não existe, vó, uma lei forte para acabar com o corrupto. Não existe lei forte para a corrupção. Uma lei forte para a corrupção é igual uma massa de cimento bem forte para tapar o buraco de um rato. Você tapa. O rato abre lá no outro lado. Você faz outra lei mais forte, outra massa de cimento mais forte ainda. E tapa. O rato abre ali. Você fecha de novo, o rato abre ali. Sabe qual é o remédio para matar rato, vó? O remédio não é tapar o buraco, é matar o rato. E só tem uma maneira de matar o rato. É com seu voto. É com seu título de eleitor. O seu instrumento é esse. A senhora odeia a corrupção? Podemos até ter leis muito boas, mas é preciso não mandá-los para cá. Então, nesse momento de um processo depurativo da nação brasileira, e eu vi uma frase usada aí pelo senador Lindbergh: cuidado, senhores senadores, a história vai registrar como é que vocês vão passar, porque se o impeachment de Dilma passar, vocês passarão como golpistas. Eu queria perguntar a ele: e vocês passarão como o quê? Porque o mundo nunca viu uma recessão dessa por corrupção que o país está vivendo. Nós passaremos como golpistas e vocês passarão como o quê? Como os perdulários que destruíram a vida brasileira por irresponsabilidade e interesses pessoais. É isso que a sociedade não aguenta. E Vossa Excelência está correto. Tem gente ouvindo Vossa Excelência agora, eu fazendo essa parte, e realmente pessoas com vocação e que podem vir para a vida pública. E a fala de Vossa Excelência é um convite a isso, para que participe desse novo momento, desse processo depurativo que nós estamos vivendo. Eles fazem contorcionismo jurídico. Eu estava ouvindo, eu vim correndo, eu queria, realmente gosto do senador Lindbergh, de graça, é meu amigo, mas eu queria partilhá-lo hoje, porque eu queria fazer algumas perguntas para ele. Eu quero saber se ele sabe o preço do quilo do feijão. Eu quero saber se ele sabia que Dilma mandou o nosso estoque regulador para Fidel Castro. Eu só queria fazer perguntas para que elas fossem respondidas. Mas mesmo assim eu farei. Mas Vossa Excelência está correto. O povo enojou de politiqueiro e politicagem, de discurso de politiqueiro, contorcionismo, para poder justificar o injustificável, para poder defender o indefensável. E as pessoas então ficam reticentes. Mas essa movimentação que foi para a rua sem comando de partido político de ninguém, de jovens, de adultos, de senhores, de senhoras, gente de terceira idade, querendo mudança no país,
é absolutamente importante. O vosso discurso, a vossa fala, vem em boa hora. Eu já reiterei que Vossa Excelência é um jovem lúcido na vida pública brasileira e a sua palavra conclama a quem nos ouve nesse momento, de bem, que ama o Brasil, venha para a vida pública, porque vida pública, política é uma coisa muito bonita. Feio, de fato, é politicagem e politiqueiro. Obrigado, senador Magno Malta. Muito importante essa distinção entre política e politicagem. E o atual momento que a gente vive no Brasil, de desgaste da política convencional, dos partidos políticos tradicionais, ele, aliás, se repete no mundo inteiro. Na Espanha, surgiu, de um lado, o Podemos, de outro lado, os Ciudadanos, com desgaste tanto do PSOE, do Partido Socialista Operário Espanhol, de um lado, como o desgaste do Partido Popular, do outro. Surgiu tanto o Podemos de um lado, quanto os Ciudadanos do outro. Na Itália, surgiu o Movimento 5 Estrelas, que agora elegeu, inclusive, a prefeita de Roma, a Virginia Raggi. Então, há um desgaste da política convencional, dos partidos políticos convencionais. Por quê? Porque a sociedade quer experimentar uma nova forma de fazer política. Sem o toma lá da cá, sem esse tipo de administração pública que a gente vê. Agora, é preciso mudar a forma de se fazer política. E eu apresentei aqui nessa casa, na minha primeira semana como senador, um conjunto de propostas objetivas que, na minha opinião, melhorariam o nosso sistema político. Quais são elas? Primeiro, fim da reeleição para cargos executivos e limite de uma única reeleição no máximo para cargos legislativos. Muita gente fala, mas um governo só para um presidente da República é muito pouco. E nós estamos em que cidade? Brasília. Foi construída por quem? Uma cidade, capital da República, por Juscelino Kubitschek. Por Juscelino só teve um mandato como presidente. O Brasil se criou uma coisa, ninguém consegue fazer nada num mandato só, para ter uma desculpa para ter um segundo. É preciso que o sistema seja constantemente renovado, oxigenado. É preciso dar chance a outras pessoas. Um parlamentar, ele pode ficar 40 anos parlamentar, pode ser um bom parlamentar, mas será que não pode dar chance a outras pessoas? Quando uma pessoa fica muito tempo num cargo, ela começa a se achar proprietária desse cargo. E ela vai se esquecendo que ela é apenas um representante. Então, a primeira proposta seria essa: fim da reeleição para cargos executivos e proibição de mais do que uma única reeleição para cargos legislativos. Protocolei na minha primeira semana aqui como senador. Daria chance a outras pessoas, ajudaria a oxigenar o sistema, renovar o sistema, a manter esse sentido de representação, que a pessoa está ali cumprindo uma missão, não é uma profissão. A segunda proposta é a instituição do voto facultativo com o fim do voto obrigatório. O voto facultativo, além de mais democrático, ele vai fazer com que a classe política tenha que ter um outro tipo de postura, tenha que convencer as pessoas das suas ideias e das suas propostas, porque só o pleno convencimento dessas ideias e propostas que vai levar o eleitor às urnas. Vai diminuir a influência do poder econômico, vai acabar aquelas pessoas que são eleitas sem apresentar uma proposta clara, muitos até dizendo que não sabe o que um parlamentar faz, porque você vai trazer mais critério na hora do voto, mais responsabilidade no voto, senão a pessoa vai ficar em casa. Ela não vai sair de casa para votar. E vai exigir da classe política que ela tenha que fazer um trabalho de convencimento dessas ideias, porque só o convencimento dessas ideias vai levar o eleitor à urna. A terceira proposta é a instituição do voto distrital. O nosso sistema, que é o sistema proporcional de lista aberta, ele é um sistema que a pessoa é dona do voto dela até o momento que ela põe o voto na urna. A partir dali pode acontecer qualquer coisa, inclusive o voto dela ir para alguém que ela detesta.
O voto distrital, reduzindo os estados em distritos e cada distrito passando a eleger um parlamentar, ele vai aproximar o eleitor da política, vai facilitar a fiscalização de um mandato parlamentar, porque hoje a pessoa tem que fiscalizar vários, mas aí só vai ter que vai passar a fiscalizar apenas um, aquele parlamentar daquele distrito. Vai trazer a política para perto do cidadão, vai facilitar o acesso da pessoa comum à política. Hoje uma pessoa tem que fazer campanha no estado inteiro, isso favorece quem tem dinheiro. Se você diminui a área geográfica da campanha, favorece a inserção da pessoa de bem na política, da pessoa comum na política. A pessoa basta fazer campanha naquele bairro, naquela cidade, naquele local. Diminuindo a área geográfica, a política fica mais acessível ao cidadão comum. Facilita também o debate de ideias. Nós tivemos na última eleição para deputado federal em São Paulo mais de 1.300 candidatos. Ou seja, você não tem nenhum debate. Alguns falam assim, mas isso vai passar a eleger vereadores federais. Depende do que a população quiser. Vai depender da discussão que for feita. Se a população daquele bairro ou daquela cidade quiser eleger um vereador federal, muito bem, é democrático. Mas, às vezes, a discussão não vai ser essa. A pessoa vai querer ver a grande discussão. O voto distrital, ele aproxima o cidadão comum da política. A quarta proposta é a instituição de um sistema de revogabilidade de mandatos. A pessoa, para ser candidato, ela teria que registrar as suas propostas e compromissos na Justiça Eleitoral. Uma vez eleita, qualquer eleitor, tendo votado nela ou não, poderia entrar na Justiça e pedir o mandato dela de volta, se ela contrariasse frontalmente qualquer uma daquelas propostas e compromissos que ela registrou na Justiça Eleitoral. Um candidato a deputado que diga, coloque como compromisso, sou contra o aumento da carga tributária. Se ele vota favorável à criação de um imposto, ao aumento de um imposto, ele está contrariando algo que ele colocou como compromisso de campanha. Os candidatos vão ter que passar a detalhar melhor os seus compromissos, a sua postura, o seu plano de mandato, o que vão fazer durante os mandatos. O eleitor, isso vai fortalecer o eleitor, porque o eleitor vai passar a ter do candidato não apenas o compromisso da palavra dele, mas o compromisso de propostas e compromissos escritos. Um candidato a governador que diga, vou construir um novo hospital em tal lugar, com 200 leitos, e entregá-lo em até 2 anos. Se ele não cumpre os outros 2 anos. O eleitor, num ponto futuro, vai passar a votar menos simplesmente em pessoas e mais nessas propostas e nesses compromissos. E vai passar a exigir dos candidatos compromissos e propostas mais objetivas, mais detalhadas. Quinta proposta que eu protocolei aqui, a padronização das campanhas eleitorais. A Justiça Eleitoral faria licitações, a gráfica que ganhasse imprimiria o panfleto de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar, com igual quantidade para todos, mesmo formato, mesmo tamanho, a pessoa teria que ganhar no conteúdo. A produtora de televisão que ganhasse a licitação naquele determinado lugar, gravaria o programa de todos os candidatos àquele determinado cargo, naquele determinado lugar. Mesmo fundo, igual tempo para todos, o candidato teria que ganhar no convencimento, no argumento, na proposta, no conteúdo. Nós teríamos eleições muito menos desiguais do que são hoje, mais democráticas. Agora, isso não pode ser dando dinheiro para partidos e candidatos, senão fica pior do que está. Porque se proibir doação privada
para o poder público dar dinheiro para candidatos e partidos, fica pior do que está. Se hoje tem gente que é candidato só para alugar tempo de televisão, que dirá para ganhar dinheiro diretamente? Então, pela minha proposta, a Justiça Eleitoral faria licitações e entregaria o material diretamente pagaria o fornecedor e entregaria o material apenas para os candidatos. E aquele tempo que o candidato teria para gravar num estúdio. A sexta proposta que eu protocolei nessa casa é a que possibilita candidaturas avulsas sem filiação partidária. Se o Congresso Nacional tem que representar a diversidade de pensamento que existe na sociedade brasileira, e na sociedade brasileira existe uma parcela expressiva que não acredita em partido político nenhum, é justo e democrático que essas pessoas também possam representar as suas ideias e o seu pensamento no parlamento. O único filtro que eu coloco é que a pessoa, para ser candidata a um cargo eletivo, ela tenha que recolher 1% de assinaturas daquele eleitorado que ela vai disputar. A sétima proposta é a que preza pelo respeito ao eleitor. É a que proíbe que alguém seja eleito para um cargo legislativo e depois vá ocupar um cargo no executivo. Até vai poder, mas vai ter que renunciar ao mandato. Não vai poder, se eleito, pedir uma procuração do eleitor para ser deputado, para ser senador, para ser vereador, e depois ser secretário de Estado ou ministro de Estado. Se a pessoa pedir uma procuração do eleitor para exercer um cargo, é esse cargo que ela deve exercer. Se ela quiser ir para ser ministro, ser secretário de Estado, pode ir, mas teria que renunciar ao mandato no Poder Legislativo. E eu não estou propondo nada original. Já falei aqui, aliás, quando o presidente Barack Obama convidou a então senadora pelo estado de Nova York, Hillary Clinton, para ser secretária de Estado, equivalente a ministro das Relações Exteriores aqui no Brasil, durante o primeiro mandato dele, ela teve que renunciar ao mandato de senadora pelo estado de Nova York. Porque a pessoa não pode estar num dia no poder fiscalizador, no outro dia no fiscalizado, depois voltar para o fiscalizador, depois voltar para o fiscalizado. E no Brasil, a promiscuidade, a bagunça é geral, ampla, geral e irrestrita. Tem casos esdrúxulos, que a pessoa deixa uma secretaria ou um ministério para ir ao parlamento votar em determinada coisa e depois volta para o ministério ou volta para o ministério ou para a Secretaria de Estado. Qual é a isenção que essa pessoa tem para estar num outro poder? Porque a existência de 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, é justamente para dar um equilíbrio. Se uma pessoa sai do poder executivo para ir no legislativo votar determinada proposição, qual é a isenção que ela tem? E depois volta para o executivo? Pior, nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas, esse instrumento é utilizado pelo governante para encher essas casas legislativas de suplentes e para ter um controle sobre essas casas legislativas. Ora, isso não é bom para a democracia, isso não é bom para o contribuinte que quer ver essas casas cumprindo o seu papel com independência. Essas são as 7 propostas que eu protocolei de mudança do nosso sistema político na minha primeira semana como senador. Muitas pessoas, senhor presidente, me dizem, mas como é que vai o sistema político mudar se quem vai votar essas propostas são justamente os parlamentares que foram eleitos por esse mesmo sistema? E eu concordo, é difícil. Mas não é por isso que eu vou deixar de fazer a minha parte de lutar pelo que eu acredito e lutar para que a gente tenha um sistema político melhor, menos desigual, com menos influência do poder econômico. Hoje, às vezes, ganha eleição não quem tem as melhores ideias, mas quem tem mais para gastar. Isso precisa mudar. Mas o que eu proponho
Eu pediria mais um tempo. Vossa Excelência, fica à vontade. Mas o que eu proponho, se é difícil o Congresso votar essas propostas? Primeiro, eu acho que o Congresso deveria votar essas propostas. Passar ou não passar faz parte da democracia. Cada um vota de acordo com a sua consciência. Mas não dá para essas propostas ficarem engavetadas 8 anos. É importante que cada um diga: é favorável ou contra o voto facultativo? É favorável ou contra o voto distrital? É favorável ou contra que alguém possa ser candidato sem ter filiação partidária? É favorável ou contra que alguém possa se eleger para um cargo legislativo e depois, sem consultar o eleitor, ir para um cargo executivo? É favorável ou contra que parlamentares possam se reeleger mais do que uma única vez? O eleitor tem que saber, é justo que saiba. Então, essas propostas não podem ser engavetadas, cada um tem que votar com a sua consciência. Se passar, eu vou ficar muito feliz, porque essa casa vai dar uma contribuição para mudar o nosso sistema político. Se não passar, faz parte da democracia. Mas eu não vou deixar de lutar pelo que eu acredito, pelo sistema que eu sonho. Mesmo que, às vezes, pareça que eu fale para um grupo de surdos. Mas essa casa tem que debater todas as proposições que aqui se encontram, uma por uma, e cada um votar de acordo com a sua consciência. Mas também, essa é uma discussão tão importante no nosso sistema político, senhor presidente, que nós poderíamos fazer um plebiscito, fazer a população decidir qual é o sistema político que a gente quer. Aliás, a nossa democracia representativa, ela não está em crise, não. Ela está falida. O que os agentes políticos não entendem é que as pessoas querem não mais que um representante vote por elas, pelo menos nos grandes temas, mas elas querem poder elas votarem diretamente. Então, nós temos que aumentar os mecanismos de democracia direta, de participação popular. Então, poderíamos fazer um plebiscito, perguntar para a população se ela acha que o voto deve ser obrigatório ou facultativo, perguntar se pode alguém ser candidato sem filiação partidária ou não, perguntar se o sistema deve ser proporcional, de lista aberta, de lista fechada ou voto distrital. Por que a população não pode decidir isso? Isso, inclusive, é politizar a população durante esse processo. Nós íamos debater qual é o sistema político que a gente quer. Que ganhasse, ficava prevalecendo como nosso sistema político. Por que não pode? Essa é uma discussão que eu queria fazer aqui. Ou será que as pessoas só acham que a população pode decidir algumas coisas, outras não? Também acho que, se não tiver plebiscito, a ideia de fazer uma Assembleia Nacional Constituinte exclusiva para a questão de reforma política e do sistema político, com aqueles eleitos não podendo, tendo uma quarentena, não podendo disputar cargos durante um período, também topo. Mas, na minha concepção, quem deveria decidir é a população. A população tem que ter o direito de decidir qual é o sistema político que ela quer. Além disso, senhor presidente, tem outras propostas que eu também defendo, como o fim do foro privilegiado, como uma que eu protocolei aqui nessa casa, uma PEC, que institui concurso público para ministros de tribunais superiores, com mandato de 5 anos, para que aquilo seja um serviço e não uma profissão. Muitas pessoas falam assim: ah, mas vai fazer concurso público para ministro do Tribunal Superior? Pior é como está hoje. Hoje tem advogado que ganha dinheiro não por causa da sua qualificação, e sim porque tem influência e relações pessoais com ministros de tribunais superiores. Ou seja, ele vende a influência, ele não vende a defesa, o conteúdo.
E nós teríamos cortes no Supremo, no STJ, no TCU, sem nenhuma vinculação. E nós teríamos tribunais sem nenhuma interferência político-partidária, sem nenhuma influência político-partidária. As pessoas seriam escolhidas por concurso público para prestar um serviço à sociedade durante 5 anos. Eu concordo com Vossa Excelência, acho de bom tom o debate que Vossa Excelência coloca. E uma coisa que me intriga muito é de ver senadores como eles têm medo de ministro de Tribunal Superior, quando eles são sabatinados. Ninguém ouve pergunta na sabatina, ouve elogios, discurso de elogios. E quando chega para votar no plenário, então, faz aquela fila, se inscreve para cada um fazer o seu elogio, assim, como se não questiona nada. E o sujeito, quando ele vem para cá, que ele está para ser indicado, ele sai visitando gabinete por gabinete, levando o currículo dele, humildezinho, mostrando suas qualidades. E muitos, quando vão inquirir, dizem, olha, Vossa Excelência me visitou já no meu gabinete, eu fiquei convencido. Um homem público, para poder ter um mandato eletivo, o meu e o seu, por exemplo, que são mandatos majoritários, a gente vai para a rua enfrentar um duro debate, enfrentamento, e muitas vezes, de forma desonesta, sermos atacados, achincalhados, e para poder disputar o voto popular e chegar aqui e ter dia para começar e dia para terminar. O sujeito não disputa o voto popular. E ele se eterniza lá. E Vossa Excelência está me dizendo uma coisa muito certa. E o cara, quando advoga no crime, não é que ele é um grande advogado, ele é bem relacionado. Então não conta a sua capacidade, o seu conteúdo, mas as suas relações. E aí o voto é secreto. Aqui, por que o voto é secreto? Para votar em ministro de Tribunal Superior. Não, porque depois lá esse cara pode perseguir. Olha, por que eu votei medo de ministro de Tribunal Superior? Aqui, quando foi votado o Fachin e o Barroso, eu votei aberto. E falei por que eu estava votando aberto. E no caso do ministro Fachin, eu não o recebi no meu gabinete. Para poder ouvir, eu quero ouvi-lo na comissão. Não quero chegar lá e dizer, não, eu conversei com o senhor me convenceu. Cara, então Vossa Excelência está absolutamente certo. Eu faço coro com Vossa Excelência. Acho também que deveria ser concurso. O sujeito não pode se eternizar ali, ele não pode se eternizar por uma razão. Porque se ele se eterniza ali, o cidadão tem onde recorrer depois do Supremo. Porque depois do Supremo só tem Deus. É esperar a justiça divina, para o bem e para o mal. E se é concurso público, o cidadão mantém as suas esperanças, porque certamente as coisas serão diferentes. Então eu concordo com Vossa Excelência coloca de bom tom, quando colocou sobre o sistema eleitoral, também acho, se o Brasil, nós pudéssemos ter candidatura registrada em cartório, sem partido, eu registraria a minha no cartório, eu sairia candidato sempre com ela registrada no cartório, como você tem a candidatura avulsa nos Estados Unidos. Existe a candidatura avulsa, que nós também deveríamos. Faço coro com Vossa Excelência. Acho também que essa história de tempo de televisão e o grande corrupção de um processo eleitoral vem das vultuosas quantias do processo eleitoral, a saber, o João Santana, o Duda Mendonça, o Mr. M, que está preso, de milhões recebidos em paraísos fiscais. Aí eu me lembro dos senadores que fizeram discurso hoje à tarde defendendo o mandato da Dilma, do contorcionismo jurídico. A gente tem que falar dessas coisas. Onde é que eles arrancaram esse tanto de milhão? Como é que eles foram entregar esse dinheiro em paraíso fiscal lá do outro lado? O cara está preso, dizendo que o dinheiro é do crime, que o dinheiro é sujo. E eles estão dizendo que vocês passarão para a história como golpistas. O que é golpistas? Quem sabe passarão pela história como aqueles que conseguiram dar o golpe nos golpistas para tirá-los do poder. Aqueles que mentiram para a opinião pública, que mentiram no processo eleitoral. E aí Vossa Excelência fala de eleição e de processo eleitoral. Entramos nessa questão, porque se é da maneira que Vossa Excelência está colocando, e eu me lembro que as suas proposições todas, Vossa Excelência no primeiro dia estava recolhendo a assinatura e eu assinei com Vossa Excelência, não teria acontecido esse desastre, essa mentirada que Dilma contou no processo eleitoral, após as pedaladas que lhe deu legitimidade para mentir. Então ela mentiu, enganou e ficou por isso mesmo. Ficou por isso mesmo. Aí o que se diz no processo eleitoral, olha, se tu votar nesse fulano ou naquela fulana, ele vai tirar a comida da tua mesa, vai acabar com Minha Casa Minha Vida, vai acabar com a Bolsa Família. Se você votar nele, vai acabar. Sabia que estava mentindo? É só ver as peças eleitorais dela. Quer dizer, onde é que vamos recorrer?
O sistema eleitoral proporciona isso, que Vossa Excelência acabou de falar. Por que os partidos se aglomeram? Porque aquele que vai para a eleição majoritária, ele quer tempo de televisão. O cara quer 20 minutos, 25 minutos. O povo está tão enojado de política, o cara não aguenta ouvir ninguém 2, 3 minutos. O cara quer 20 minutos. E eu tinha uma proposta nessa reforma que se ensaiou, mas não que fez, e eles não farão. Não farão. Eu tinha uma proposta seguinte: a eleição é majoritária, foi para uma eleição majoritária, o tempo fica igual para todo mundo. O tempo de televisão vira 3 minutos para todo mundo. Todo mundo igual. Pode ser partido pequeno ou partido grande, 3 minutos para todo mundo. Então, esse disparate que Vossa Excelência coloca, e com muita propriedade, e mais devagar, mais explicado do que eu estou colocando, porque eu não consigo falar devagar, e as pessoas conseguem entender Vossa Excelência, quem sabe tem mais dificuldade de entender a mim, proporciona esse crime, esse estelionato eleitoral, como a senhora Dilma Vana Rousseff fez no processo eleitoral, mentiu de forma perdulária, irresponsável, criminosa, e eles ainda querem saber como uma mulher tão honesta está sendo caçada, e nós passaremos para a história como golpistas. E fica agora a minha outra pergunta: e vocês passarão para a história como? O que a história dirá de vocês? Das aves de rapina que destruíram esse país, que aparelharam a nação, que arrancaram os parcos recursos, que acabaram com os fundos de pensão, que distribuíram as reservas do banco do BNDES, que destruíram os nossos bancos, até o nosso estoque regulador de feijão foi para Cuba, e estão perguntando por que ela vai ser caçada com 12 milhões de desempregados, com 300 por hora. O meu amigo, senador Lidberg, amigo nosso, porque as pessoas vêm em casa e pensam que a gente é inimigo, porque está fazendo o debate. E eu estava vendo Vossa Excelência fazer o debate em nome da sociedade o tempo inteiro, fazendo um contorcionismo para tentar explicar que essa mulher está sendo execrada, e dizendo aí, ele encerrou, eu ouvi, estava vindo no rádio, eu ouvi ele dizendo que eles vão tentar fazer uma nova reunião para explicar esse novo parecer, a tentativa de pegar uma ordem judicial para exumar um corpo que já está sepultado. Para mim não tem problema nenhum, pode exumar, fazer o que quiser, exumar, fazer o que quiser, um corpo que já está sepultado. Então, esses crimes todos são oriundos desse problema que Vossa Excelência está falando. Se o processo eleitoral se desse na base das propostas de Vossa Excelência, que são claras, lúcidas e a participação do povo, ela não teria cometido esse estelionato eleitoral que ela cometeu, e ficou por isso mesmo. Quer dizer, não existe um PROCON para isso. Não existe um PROCON para isso. Se o cara compra um ventilador, ele não funciona, tem um PROCON que ele corre e o dono da loja é ameaçado de prisão, ele é obrigado a dar um novo. Mas comete um estelionato eleitoral, onde se envolve milhões de acordos com empreiteira. Os empreiteiros estão tudo presos, as grandes fortunas estão presas, dizendo que deu dinheiro para eles. E eles estão aqui fazendo contorcionismo. Eles não teriam feito. Vossa Excelência está de parabéns, desculpe o meu à parte, mas só para o Brasil saber, e nós não podemos enganar ninguém, que esse debate está se dando, Vossa Excelência está com esse tempo enorme, e eu estou com esse tempo enorme. O Lidberg falou 3 horas, Vossa Excelência partiu 1h30 mais ou menos, 1h20 mais ou menos. É porque só tem nós dois aqui falando dessas verdades, e pode fazer o contorcionismo que quiser. Pode pedir mais 10 reuniões que eu digo que eu aprovo, que eu estou junto. Pode fazer mais 20, que dia 27 de agosto ela vai voltar para Porto Alegre. Vossa Excelência, muito obrigado pela parte. Obrigado, senador Magno Malta, que ajudou a brilhantar esse meu pronunciamento. Dizer, senador Magno Malta, que existem ministros sérios nos tribunais superiores. Tem pessoas boas e qualificadas nos tribunais superiores. Mas o modo de escolha desses ministros precisa mudar. Não pode ter a interferência político-partidária que se tem hoje, onde, por exemplo, no Tribunal de Contas, o que faz um Tribunal de Contas? Julga as contas do governo. E ele é indicado por quem, aquele ministro? Pelo próprio governo. Não pode. Isso não é sério. Então, e aí, depois, ainda tem essa, mas diz assim, tem a sabatina do Senado. Ao invés de melhorar, piora. Porque ele ainda fica, às vezes, tendo que, não é dever favor, mas quebrar um galho depois, tendo que ter uma relação também com parlamentares que precisam aprovar aquilo.
Ou seja, ele deve a indicação lá, depois deve a indicação aqui. Então, precisa mudar esse sistema. Ah, mas se fizer concurso público, vai eleger alguém que pode não ter nenhum discernimento. Com esse sistema que está aí, você pode colocar alguém ali que esteja ali apenas para atender um princípio político partidário. Pelo menos, com o concurso público, nós vamos ter casas, nós vamos ter tribunais isentos de qualquer influência político-partidária. E acabar também com a vitaliciedade, 5 anos, a pessoa vai prestar um serviço à sociedade. Ah, mas e depois, o que a pessoa faz? Perdão. Do mesmo jeito, nós, senadores, nós vamos cumprir o mandato depois, o que faz? Não, você está prestando uma missão, um serviço à sociedade. Eu acho, senador Magno Malta, que assim, eu entrei na política por um sonho. Levei 3 eleições para conseguir ter um mandato de deputado distrital. Perdi a primeira, perdi a segunda, só ganhei a terceira. E quase desisti. Nós temos que ampliar o espaço político para quem quer entrar na política para representar ideias. Hoje entra na política ou alguém com muito dinheiro, ou aquele que representa um segmento específico da sociedade, uma categoria profissional, um sindicato, ou alguém que tem uma fama anterior à política, ou alguém que foi secretário de Estado ou ocupou um cargo no governo e pelos cargos que nomeia embaixo tem uma base para entrar na política. Agora, aquele cidadão comum que quiser entrar para representar ideias, esse tem um espaço muito restrito. E nós precisamos ter uma reforma política que facilite o acesso dessa pessoa à política. Porque aí a política vai mudar. Por isso essa discussão do sistema político ela é tão importante. E as pessoas não dão bola. E de vez em quando falam, tem que ter reforma política, tem que ter reforma política. E ninguém diz qual. Eu coloquei aqui, protocolei nessa casa, PECs e projetos de lei, 7 propostas objetivas que mudariam a forma de se eleger os políticos e a forma de se fazer política nesse país. E eu gostaria de ver essas propostas sendo debatidas por esse plenário. E se o plenário não for votar, que fosse objeto de um plebiscito. Agora, não dá é para isso ficar, eu voltar na tribuna várias vezes, e daqui a pouco os próprios telespectadores da TV Senado vão dizer, lá vem ele com aquele mesmo discurso, mas é porque não vota as propostas. E eu tenho que cobrar que elas votem. Até porque, se a gente não mudar o sistema político, esse sistema político que está aí é fábrica de escândalo. É um sistema político dependente do poder econômico, é um sistema político que favorece quem tem dinheiro e não quem quer debater ideias. Então, eu acho que a gente tem que sonhar e tentar colocar em prática. Eu protocolei, existem propostas aqui protocoladas que estão tramitando, que mudariam esse sistema. Assim como essa envolvendo o Poder Judiciário, às vezes as pessoas dizem, mas isso aí é romântico demais, é bom na teoria. Mas pelo menos a gente teria a independência ali. Então, para encerrar, senhor presidente, eu vejo as pessoas se reunirem muito contra as coisas, contra governos corruptos, governos perdulários, contra a corrupção, contra governos. Mas acho que as pessoas também têm que se reunir a favor de algumas coisas, a favor de projetos, a favor de reformas, porque nós temos que discutir também para onde esse país vai. A discussão não pode ser um simples projeto de poder. A discussão tem que ser um projeto de país. E esse país precisa de uma reforma do Estado, precisa de uma reforma tributária e precisa, sim, de uma profunda reforma política que mude a forma de se fazer política
e de se eleger os políticos nesse país. Muito obrigado.